Diversos relógios de pulso estão disponíveis no mercado para você aí checar a sua frequência cardíaca, o seu gasto de caloria durante a prática de exercício. Mas a pergunta que a gente deve fazer: qual a real precisão deles? Foi justamente isso que esse artigo de revisão buscou nos mostrar. Ele pegou 72 relógios de 29 marcas diferentes e avaliou a sua acurácia. Qual a real relação entre aquela frequência de passos, aquele gasto de energia, aquela intensidade do exercício? E se você quer aprender qual o melhor de cada um deles, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30 da noite, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês, e esse aqui é mais um tema, que foi sugerido aí nos comentários, nos nossos bate-papos, as lives que acontecem toda segunda e quarta-feira, às 8 horas da noite. Então, se você chegou aqui agora, já deixa o convite para que você também esteja presente nesse nosso bate-papo bem dinâmico, em que vocês colocam as perguntas e eu faço a resposta aí de bate-pronto. Mas vamos nessa, que o conteúdo aqui é sempre baseado em ciência, então esse título aqui, olha: a precisão e a aceitabilidade de dispositivos de rastreamento de atividades nesses relógios de pulso. Então vamos lá a algumas características desse estudo. Como é um artigo de revisão, o que acontece? Os autores, que buscaram essas respostas, eles colocam algumas palavras-chave. E aí, essas palavras, elas vão estar presentes em alguns artigos. Então, os artigos, eles acabam sendo heterogêneos, ou seja, o padrão de pessoas analisadas acaba tendo um leque bem amplo, Você tem desde indivíduos doentes, indivíduos aqui que estão em reabilitação cardíaca, indivíduos que têm uma coisa chamada de DPOC, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, indivíduos que são idosos saudáveis, indivíduos que estão em processo de reabilitação pós-fratura de rádio, indivíduos saudáveis que têm um gasto calórico, uma prática esportiva um pouco maior. Então isso aqui acaba sendo até uma coisa interessante, porque você pega um leque mais amplo e aí reduz alguns vieses, alguns erros de aferição. E aqui tem uma tabela, eu vou começar a ler a tabela e vai aparecer aqui na imagem para vocês também, do qual estudo e qual foi a marca do relógio analisada. Então, o Fitbit Flex, Garmin VivoFit, Polar, Basis B1 Band, Misfit Shine, Jawbone, UP24, Nike Full Band, Actigraph, Fitbit Alta, Polar A300, ActivePol, ActiveGraph, que já apareceu. Agora o Fitbit Charge HR. Está aparecendo aqui, para vocês. O relógio da Apple Watch. Uma coisa interessante aqui é que a série, que foi avaliada, ela não foi especificada. Deixa eu ver se aparece o Garmin Forerunner, que também é conhecido, entre as pessoas que fazem corrida de rua, triatlon, Garmin Vivo Activity, vocês estão vendo a evolução de cada um deles. Então acaba sendo uma avaliação bem heterogênea. Então existiam nesses estudos pacientes doentes, pacientes saudáveis, os objetivos de aferição diferentes. A correlação que existe entre esses marcadores e a percepção subjetiva de esforço, a frequência cardíaca por outras fontes de monitorização, aqui vem um breve parênteses. Como é que esses relógios aferem a frequência cardíaca estando em contato com o pulso? Se você mesmo pegar aí seus dois dedos, indicador e médio, e colocar no seu pulso, você consegue sentir a palpação de uma artéria. E aí, esses dispositivos, eles começam a ver como é que é o seu fluxo sanguíneo padrão, o basal. Quando você começa a fazer exercício, uma demanda que acontece é o coração bombear o sangue com mais velocidade. Se esse sangue está passando com mais velocidade, esse fluxo sanguíneo ele aumenta. Então ele começa a interpretar a diferença entre o basal e aquilo que elevou. Então começa a associar que
aquele aumento de fluxo, inclusive você mesmo, né, coloca o início da atividade como um início de prática desportiva, prática de exercício. E aí ele vai calcular essa diferença desse fluxo e correlacionar esse aumento do fluxo com tudo aquilo que eu comentei já. A contagem de passos, a intensidade do exercício e quanto que isso gera de gasto de energia, gasto de calorias. Então vamos lá. O que é que ele viu de revisão? Pegou 31 estudos que acabam totalizando 72 dispositivos e de 29 marcas diferentes. Qual é a nossa pergunta principal? Qual a verdadeira precisão deles? Você chega, faz o seu exercício, já exemplifiquei como que esses relógios atuam. Um outro parênteses, existem alguns dispositivos que também são aquelas cintas torácicas. Essas cintas, elas têm uma acurácia mais elevada do que esse relógio de pulso, porque depende, né, de como você coloca, qual a tensão que isso gera. Então, a presença do suor pode deslocar, né, o relógio e isso tem um erro de aferição. E aí, fecha esse parênteses, mas esse estudo avaliou apenas os relógios de pulso, tá bom? De todos esses, em relação à contagem de passos, o Fitbit Charge e o Fitbit Charge HR foram os que tiveram a melhor acurácia em relação àquilo que as pessoas realmente se deslocaram e aquilo que o relógio aferiu. Em relação à frequência cardíaca, o relógio da Apple Watch ele teve a melhor aferição, com erros inferiores a 10% de variação. E o ponto mais importante que eu vejo, né, que os próprios pacientes, seguidores aqui de rede social, às vezes colocam, né, olha o quanto de caloria, o quanto de energia eu gastei aqui no meu exercício, no meu treino. E todas as marcas tiveram erros de aferição superiores a 30%. Então, 30% é muita coisa. Você que está colocando aí que gastou 1.000 calorias, na verdade você pode ter gastado menos de 700 calorias. Então, essa medida, se basear por essa aferição, ela não é das mais acuradas, né, em relação a você objetivar se é um mecanismo de hipertrofia, um mecanismo de perda de massa de gordura. E aí, para esse contexto de gasto de calorias, a calorimetria indireta, um exame chamado de DEXA, que é a densitometria por dupla emissão de raio-x, são exames que têm uma maior acurácia em relação a encontrar o seu gasto metabólico basal. Quanto que você gasta de calorias no exercício, isso pode ser mais bem aferido durante o teste cardiopulmonar. E isso não quer dizer que os dispositivos não sirvam para nada. Quando você tem uma base, quando você tem uma carga que ela é medida de maneira objetiva, e aí você pega 3 pontos nessa evolução, você começa a fazer uma curva, você começa a entender como está a sua progressão. E aí, para a gente concluir esse processo aqui, não significa que aquele número ele é o grande determinante dos seus resultados, o grande fator que vai fazer com que você progrida, que você evolua. Aquilo é um dado que a gente precisa juntar com outras peças do quebra-cabeça, como a sua frequência cardíaca de repouso, como a sua composição corporal, como a sua avaliação laboratorial. Esses exames que eu falei, que vão registrar com melhor qualidade aí esse seu gasto durante a prática do exercício, o seu gasto basal. E aí, quando a gente junta todos esses fatores, a gente começa a ter um quebra-cabeça, uma visão mais ampla, mais assertiva do seu caso. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like, tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esse tema ou outros temas, joga aqui, vamos ter esse bate-papo. Não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu vou deixar o link do artigo aqui na descrição do vídeo. Para quem tiver curiosidade de avaliar com mais profundidade, né? É um artigo muito denso, então não teria como descrever todos os detalhes, mas enfim, quem tiver interesse está aqui na descrição. E se você quer se tornar membro aqui do canal e ter acesso a vídeos exclusivos para os membros, também detalhes no guia da comunidade. E vamos para o próximo.